Meu nome é Cecília e, se você espera uma história com princesas de contos de fadas, está no lugar errado. Minha vida começou de maneira bem comum. Nasci filha de Sebastião e Linda, uma criança como outra qualquer numa pequena cidade onde todos sabiam seu nome, ou pelo menos fingiam saber. Meu pai, Sebastião, era o mecânico de confiança do local. Suas mãos estavam sempre sujas de graxa, mas ele tinha um sorriso daqueles que te faziam acreditar que tudo ficaria bem. Minha mãe, Linda, trabalhava meio período na biblioteca e dedicava o resto do seu tempo a melhorar nosso pequeno mundo. Lembre-se, gentileza não custa nada, mas vale muito, ela dizia, deixando cair suas pérolas de sabedoria enquanto eu tentava resolver meu dever de matemática. Nossa casa era simples, um lugar aconchegante que sempre cheirava a algo assando no forno. Não éramos ricos, mas também não nos faltava nada. A vida deu uma guinada drástica quando eu tinha 10 anos. Meus pais voltavam para casa depois de um jantar de aniversário de casamento quando aconteceu. Um motorista bêbado mudou tudo em um instante, e eles se foram. Depois disso, fui morar com a tia Antonieta, uma prima distante do meu pai. Ela morava numa casa que parecia mais reclamar e render do que propriamente ficar de pé. Tia Antonieta era durona, trabalhava em bicos para nos manter. A casa parecia ter sido esquecida pelo tempo, e a moda tinham passado longe do nosso porto. Minhas roupas eram todas herdadas de uma época em que tia Antonieta achava que calças boca de sino eram revolucionárias. Você tem que ser forte, o mundo não vai te servir nada em bandeja de prata, ela dizia com uma voz áspera, mas não cruel. Sentávamos à mesa, em cadeiras que não combinavam, e comíamos o que ela conseguia preparar. O dinheiro era escasso, mas tia Antonieta sempre garantia que tivéssemos o suficiente. Obrigada, tia Antonieta, eu murmurava, empurrando a comida pelo prato, perdida em pensamentos sobre o que poderia ter sido. Mudar para a casa da tia Antonieta significava uma nova escola e um novo conjunto de problemas. Meu primeiro dia foi como entrar na cova dos leões vestindo um terno de carne. A escola era maior que a antiga e vibrava com uma energia que torcia meu estômago em nós. Lembro-me de estar na entrada, segurando minha bolsa como se fosse um salva-vidas, quando vi pela primeira vez a Jéssica. Ela tinha aquele olhar, sabe? Como se fosse dona do lugar e, de certa forma, era. Quem é a nova? Ouvi ela perguntar, sua voz misturando curiosidade e desdém. Uma amiga dela deu de ombros, me analisando como se eu fosse uma peça de exposição. Parece que pegou as roupas no achados e perdidos, uma delas zombou, e todas riram. Quis que o chão me engolisse. As aulas passaram num borrão. Tentei me manter discreta, mas Jéssica tornava isso impossível. Ei, brechó, responda a questão número 4, ela disse alto durante a aula de matemática, fazendo todos olharem para mim. Gaguejei uma resposta, sentindo meu rosto esquentar enquanto a professora assentia, confirmando que eu estava certa. Isso só piorou as coisas. Sorte de principiante, Jéssica murmurou, alto bastante para suas amigas ouvirem, e elas riram. O horário do almoço não era um refúgio. Encontrei um canto na cafeteria, esperando me tornar parte da paisagem, mas Jéssica e seu grupo vieram até mim. Olha, ela está tentando se esconder. Que fofo, disse Jéssica, com uma voz falsamente doce. Mantive os olhos na comida, desejando poder desaparecer. A gata comeu sua língua ou você é muito pobre para falar, ela provocou. Murmurei algo sobre não estar com fome e levantei, deixando meu almoço pela metade para trás. Podia sentir os olhares deles enquanto me afastava, suas risadas ecoando nos meus ouvidos. Os dias se transformaram em semanas e pouco mudou. Eu me mantinha distante, evitando a Jéssica e suas amigas sempre que possível. Tia Antonieta percebeu que eu estava mais quieta do que o normal. O que está te incomodando, querida? Ela perguntou numa noite, estreitando os olhos por cima dos óculos. Nada, só cansaço, menti, mexendo na comida. Você pode me contar, sabe? Não sou só sua tia, sou sua amiga também, ela insistiu, sua voz suave. Sacudi a cabeça, sem querer sobrecarregá-la com meus problemas escolares, ela já tinha preocupações suficientes. Se você diz, ela respondeu, mas seus olhos me diziam que ela não estava convencida. De volta à escola, encontrei um pequeno santuário na biblioteca. Era tranquilo e, o mais importante, Jéssica raramente aparecia por lá.
passava meus almoços escondida entre as prateleiras, perdida nos livros. Um dia, enquanto eu lia, Tom, um garoto da minha turma, entrou. Ele era reservado, não fazia parte do grupo da Jéssica, mas também não era um excluído. Você é a Cecília, certo? Ele perguntou, cauteloso. Assenti, surpresa por ele saber meu nome. Vi como a Jéssica e seus amigos te tratam. Não é legal, ele disse, parecendo genuinamente preocupado. Dei de ombros, sem saber o que dizer. Ninguém havia reconhecido o bullying antes, muito menos demonstrado simpatia. Você não deveria deixar eles te afetarem. Eles são apenas entediados e maldosos, ele adicionou, pegando um livro da prateleira. As palavras de Tom foram um pequeno conforto na tempestade que era minha vida escolar. Era bom saber que nem todos estavam contra mim, mesmo que isso não parasse as provocações da Jéssica. Apesar da rotina diária e de constantemente desviar de Jéssica e seu grupo, eu tinha algo que me mantinha centrada: cantar. Não era algo que eu ostentava, na verdade, era mais um segredo do que meu estoque de barras de chocolate. Cantar era meu refúgio, uma maneira de liberar tudo o que estava acumulado dentro de mim sem fazer bagunça. Tia Antonieta tinha um rádio antigo que captava mais estática do que música, mas nos bons dias sintonizava a estação local que tocava de sucessos country a baladas de rock antigas. Essas eram as noites que eu valorizava, sozinha no meu quarto, a música se misturando com minha voz enquanto eu cantava junto às canções, sentindo cada nota e palavra. Uma noite, tia Antonieta me pegou. Eu estava soltando a voz, perdida na música, quando me virei e vi ela na porta, com um olhar surpreso. Menina, por que você não me disse que podia cantar assim? Ela perguntou, sua postura dura suavizada pela surpresa genuína. Dei de ombros, sentindo minhas bochechas esquentarem. Não sei, é só algo que faço pra mim, acho, respondi. Tia Antonieta entrou e sentou-se na beirada da minha cama, o colchão rangendo sob seu peso. Você tem um dom, M, não deveria esconder isso. Eu mexia na barra da minha camisa, sem saber como responder. Elogios, especialmente para algo tão pessoal, pareciam estranhos para mim. Obrigada, tia Antonieta, mas quem vai querer ouvir uma ninguém como eu? Tentei rir disso, mas ela sacudiu a cabeça, sua expressão ficando séria. Não fale assim de você mesma. Você não é uma ninguém. Você tem algo especial e não precisa da aprovação de ninguém para brilhar. Era difícil acreditar nela, na escola, eu era menos que uma ninguém. Mas, naqueles momentos, com apenas o zumbido do rádio ao fundo, eu me permitia sonhar um pouco. No dia seguinte, na escola, durante o almoço, me vi sentada sozinha novamente. Tom, o garoto que havia sido gentil comigo anteriormente, veio com sua bandeja e sentou-se ao meu lado. Oi, Cecília, posso me juntar a você? Ele perguntou com um sorriso amigável. Balancei a cabeça, agradecida pela companhia. Claro, obrigada. Comemos em um silêncio confortável por alguns minutos antes de Tom falar novamente. Ouvi você cantarolando outro dia. Você tem uma voz bonita, ele disse casualmente, mexendo na comida. Senti meu rosto corar. Ah, é isso? Não é nada, só estava cantarolando. Tom olhou para mim, seus olhos sinceros. Você deveria se valorizar mais. Acho que você canta muito bem. Ri nervosamente, não acostumada à atenção. Obrigada, mas não tenho certeza se cantar nos corredores da escola conta como muito bom ponto. Ele deu de ombros, um sorriso nos lábios. Talvez não, mas é um começo. Já pensou em entrar para o coral da escola ou algo assim? Enquanto eu caminhava para a aula, as palavras dele ecoavam na minha cabeça. Talvez fosse hora de parar de me esconder, mas velhos hábitos são difíceis de morrer, e minha coragem ainda não estava pronta para enfrentar o escrutínio da Jéssica, muito menos de uma plateia. Depois do ensino médio, meu caminho não me levou para a faculdade ou uma grande aventura. Em vez disso, consegui um emprego como faxineira em um daqueles prédios de escritório chiques no centro da cidade, com portas de vidro tão brilhantes que você hesitaria em tocá-las, com medo de deixar marcas. Era um mundo distante de tudo que eu conhecia, cheio de pessoas que se comportavam como se fossem os personagens principais de um filme, enquanto eu teria sorte de conseguir um papel secundário. O trabalho era simples: chegar antes do amanhecer, limpar até que os escritórios começassem a se encher e então desaparecer antes de me tornar muito visível.
Era como se eu me movesse em um universo paralelo, onde eu era um fantasma, vista, mas não reconhecida. Os dias se transformaram em semanas, e essa rotina se tornou minha vida: acordar, limpar, voltar para casa e fazer tudo de novo. As interações com os trabalhadores do escritório eram mínimas. Numa noite, tia Antonieta notou minha contemplação silenciosa durante o jantar. Ela tinha esse jeito de olhar para você como se pudesse ler tudo o que você não dizia em voz alta. "O que está passando pela sua cabeça, M?" ela perguntou, sua voz cortando o silêncio de nossa pequena cozinha. "Só pensando no trabalho", respondi, mexendo na comida no prato. "Algo específico?" "Você tem estado mais quieta ultimamente", ela insistiu, seus olhos aguçados e preocupados. Suspirei, sem saber como explicar a solidão de ser invisível ou o estranho conforto que encontrava naquele breve momento de reconhecimento. "Não é nada, realmente. Às vezes, sinto como se fosse um fantasma lá." Tia Antonieta franzia a testa, colocando o garfo no prato. "Você não é um fantasma, Cecília. Você é real e importa. Não deixe o jeito como essas pessoas te tratam te fazer sentir menos." Seu aperto era firme, reconfortante. Isso me lembrava da força que eu havia esquecido que tinha. Talvez eu fosse um fantasma naquele escritório, mas para tia Antonieta, eu era tão real quanto possível. E talvez, apenas talvez, isso fosse o suficiente para começar a mudar a forma como eu via a mim mesma. A vida como faxineira em um arranha-céu cheio de pessoas importantes da cidade não era exatamente o que eu havia sonhado quando criança, mas pagava as contas, ou pelo menos a maior parte delas. A monotonia dos meus dias era quebrada apenas pelos breves acenos ou meios sorrisos de algumas almas gentis, mas na maioria das vezes, eu era apenas uma sombra, movendo-me silenciosamente pelos corredores e escritórios. Tudo mudou no dia em que M. Roberta chegou. Ela era a nova diretora da empresa, um cargo que geralmente significava mais ternos, mais exigências e menos reconhecimento para alguém como eu. Exceto que a senhorita Roberta não era como os outros. Era tarde, outro longo dia de esfregar e limpar, quando a conheci. Estava esvaziando as lixeiras dos escritórios desertos quando ela entrou. A maioria teria apenas passado sem dizer uma palavra, mas não a senhorita Roberta. "Trabalhando até tarde, vejo." "Obrigada por manter este lugar impecável", disse ela, com uma voz calorosa e agradecida. Quase deixei o saco de lixo cair de surpresa. "Ah, não é nada, é só meu trabalho, sabe?" Ela sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. "Sim, mas é um trabalho duro e quero que você saiba que não passa despercebido." Não sabia o que dizer, ninguém jamais havia me agradecido assim antes, especialmente alguém na posição dela. Obrigada, senhorita Roberta, isso significa muito", consegui dizer, sentindo minhas bochechas aquecerem. Ela assentiu e olhou para o relógio. "Horários longos, hein? Deve ser difícil equilibrar a vida com uma agenda tão exigente." Encolhi os ombros, um pouco desconfortável com a atenção. "Está tudo bem, temos que fazer o que temos que fazer, certo?" "Certo", a expressão da senhorita Roberta suavizou. "Verdade, mas todo mundo merece uma pausa de vez em quando. Que tal trabalharmos em um horário mais flexível para você? Talvez dividir seu tempo entre aqui e a loja ao lado? Eles estão procurando alguém e poderia ser uma boa oportunidade para você ganhar um pouco mais sem se desgastar demais." Pisquei, surpresa com a oferta. "Sério? Isso seria incrível, senhorita Roberta, obrigada." Ela sorriu. "Está decidido, então. Falarei com o gerente da loja amanhã. Mas não me agradeça ainda, você mereceu isso." Voltando para casa naquela noite, me senti mais leve do que em meses. A gentileza da senhorita Roberta foi um farol na névoa que tinha se tornado minha vida. Pela primeira vez em muito tempo, me senti vista. As próximas semanas foram um turbilhão. Trabalhar em 2 empregos era cansativo, mas a mudança na rotina era revigorante. Com o dinheiro extra, me permiti o luxo de comprar algumas roupas novas e até cortar o cabelo. Não era muito, mas fez uma grande diferença em como eu me via e, aparentemente, como os outros também me viam. No primeiro dia que entrei no escritório com meu novo visual, peguei alguns olhares surpresos dos meus colegas. Até o estoico Sr. Jenkins, que raramente reconhecia alguém, fez uma dupla tomada.
Cecília, é você? Você está diferente, disse ele, seu tom usualmente áspero tingido de algo como respeito. Sorri, sentindo uma confiança recém-descoberta. Sim, sou eu. Achei que era hora de uma mudança. Bem, fica bem em você. Continue com o bom trabalho, ele respondeu antes de entrar em seu escritório. Essas poucas palavras, simples como eram, pareciam uma vitória. Eu ainda era a mesma Cecília, mas, pela primeira vez, não me sentia invisível. Trabalhar nos turnos da noite se tornou algo especial para mim, como se eu tivesse encontrado um pequeno pedaço de liberdade onde eu poderia apenas ser eu, cantando de coração nos corredores vazios. A acústica naquele lugar era irreal, como se estivesse cantando dentro de uma grande catedral, exceto que era apenas um prédio de escritórios depois que todos haviam ido embora. Uma noite, enquanto estava perdida na música, cantando alto enquanto passava o esfregão, não percebi que não estava sozinha. A chefe, senhorita Roberta, também era uma coruja noturna, preferindo o silêncio do escritório para fazer seu trabalho. Ela me encontrou no meio do refrão e, para minha surpresa, ficou impressionada. Cecília, isso foi incrível, disse ela, os olhos arregalados com o que só podia adivinhar ser um espanto genuíno. Quase pulei de susto, envergonhada por ser pega assim. Oh, droga, desculpe, senhorita Roberta, não pensei que alguém estaria aqui. Vou manter o volume baixo. Não ousa, ela insistiu, sua voz firme, mas gentil. Você tem algo especial, Cecília. Já pensou em fazer um teste, para valer? A ideia já havia passado pela minha cabeça, claro. Mas o medo sempre teve um jeito de me manter com os pés no chão. De jeito nenhum, eu ri, tentando desviar. É só por diversão, sabe? Mas a senhorita Roberta não aceitava minhas desculpas. Você precisa fazer algo com essa voz. É boa demais para ficar escondida aqui dentro. Eu valorizava as palavras dela, mas meus nervos ainda não estavam prontos para esse tipo de salto. Obrigada, mas não acho que eu seja feita para isso. Avançando para outro turno tarde da noite, lá estava eu, cantarolando, pensando que estava sozinha novamente. De repente, uma voz entusiasmada corta o silêncio. Nossa, que voz! Você tem talento. Virei-me, com o coração acelerado, para ver um homem com os olhos mais gentis me dando o maior sorriso. Eu estava mortificada, meu rosto deve ter ficado em 50 tons de vermelho. Antes que eu pudesse fugir, a senhorita Roberta apareceu de seu escritório. Cecília, conheça meu irmão, o produtor musical. Eu disse que tinha uma surpresa para você. O irmão dela, hein? Esta era a surpresa dela. Meus Sebastião-olhos tremiam. Ele avançou, todo sorrisos. Aquilo foi incrível, ouvindo você cantar. Que tal vir fazer uma audição no meu estúdio? Sem pressão, mas acho que você tem algo que vale a pena explorar. Meu cérebro gritava para eu correr, mas algo no olhar dele, tão caloroso e encorajador, me fez parar. Eu não sei, gaguejei. Nunca fiz nada assim antes. A senhorita Roberta me deu um leve empurrão. O que você tem a perder, Cecília? Dá uma chance. Parada ali, entre minha chefe e o irmão dela, algo clicou. Talvez fosse hora de sair das sombras para ver o que eu poderia fazer se deixasse o medo de lado. Ok, eu finalmente disse, minha voz quase um sussurro. Eu vou tentar. Decidir fazer a audição no estúdio foi como saltar de um penhasco e esperar crescer asas durante a queda. No dia da audição, meus nervos estavam à flor da pele. Cheguei ao estúdio, um prédio discreto que escondia os sonhos que eram feitos lá dentro, segurando meu pequeno caderno de músicas como se fosse um salva-vidas. O irmão da senhorita Roberta, Miguel, me encontrou na porta com um sorriso que pretendia ser tranquilizador. Pronta para arrasar, ele brincou, me guiando para dentro. Dei um sorriso fraco, meu estômago dando voltas. Pronta como sempre estarei, eu disse, embora minha voz traísse o tremor de meus nervos. O estúdio era frio e escuro, cheio de equipamentos que pareciam tanto intimidadores quanto empolgantes. Miguel me apresentou a um pequeno painel de pessoas que estariam ouvindo. Não ligue para a gente, disse uma delas, uma mulher de rosto amigável. Faça seu negócio. Mais fácil falar do que fazer, pensei, mas quando a música começou, algo mágico aconteceu.
Meus nervos se dissiparam, minha voz encontrou sua força, e a canção fluía através de mim como se eu tivesse nascido para isso. Quando terminei, a sala ficou em silêncio por um instante, dois, e então irrompeu em aplausos. Uau, disse Miguel, seus olhos arregalados. Simplesmente uau. Eu corei, sobrecarregada pela resposta. Obrigada, murmurei, mal alto o suficiente para ser ouvida. Miguel me acompanhou para fora depois, sua empolgação palpável. Cecília, isso foi incrível. Precisamos conversar sobre o que vem a seguir. O que vem a seguir, eu repeti, a realidade do que estava acontecendo começando a se fixar. Sim, Miguel estava praticamente pulando de entusiasmo. Gravar um álbum, shows, o pacote completo. Você é o que estávamos procurando. Nos meses seguintes, as sessões de gravação se tornaram minha nova rotina. Eu derramava meu coração e minha alma em cada faixa, movida por uma mistura de medo e exaltação. E quando o álbum finalmente foi lançado, foi como se uma bomba explodisse em minha vida. De repente, eu estava em todo lugar, rádio, TV, online. Meu nome artístico, Érica Meneghel, se tornou sinônimo de novo talento. Minhas músicas, a trilha sonora de inúmeras vidas. Era surreal ver meu rosto na tela. Ouvir minha voz no rádio e saber que era sobre mim que todos falavam era surreal. Uma noite, após um show particularmente bem-sucedido, Miguel me encontrou nos bastidores, um sorriso enorme no rosto. Você conseguiu, Cecília. Você é uma estrela. Eu ri, o som se misturando com a adrenalina residual da performance. É estranho, não é? Ontem, faxineira, hoje, sensação. Miguel me deu um tapinha nas costas. É assim que o talento funciona. Não importa de onde você vem, mas sim para onde está indo. Os anos desde meus dias de escola passaram voando, cada um trazendo seus próprios desafios e triunfos. No entanto, quando o convite para a reunião de ex-alunos chegou em minha caixa de correio, senti como se estivesse voltando no tempo. Hesitei no início, lembranças daqueles anos difíceis voltando, mas algo dentro de mim despertou uma curiosidade de enfrentar o passado, agora que eu havia encontrado minha voz e meu lugar no mundo. Decidi ir, mas não como a estrela country Érica Meneghel que todos conheciam das telas e ondas de rádio. Em vez disso, voltei a usar minhas roupas antigas e simples, aquelas que me lembravam de onde eu vim. Era minha maneira de testar as águas, para ver se as percepções haviam mudado, para ver se eu realmente havia superado a garota que eu era. Ao entrar na reunião, o burburinho de conversas e risadas me atingiu como uma onda. Vasculhei o salão, reconhecendo rostos que haviam envelhecido, mas permaneciam os mesmos em tantos aspectos. E então eu a vi, Jéssica, a abelha rainha dos meus anos de adolescente, cercada por um grupo familiar. Cecília, é você? Ela perguntou, o tom ainda carregado do mesmo desdém que eu lembrava muito bem. Ouvi dizer que você andou limpando, literalmente. Ainda brincando com esfregões e baldes. A multidão ao redor dela soltou um som áspero que, um dia, teria me feito encolher, mas eu mantive minha posição, um sorriso se espalhando pelo meu rosto. Na verdade, Jéssica, limpar é um trabalho honesto. Nem todo mundo tem a sorte de encontrar algo que ama fazer. Um murmúrio de surpresa percorreu os observadores. O sorriso de Jéssica vacilou, seus olhos vasculhando os meus em busca de um sinal da garota que ela costumava atormentar. Ela não encontrou. E você, Cecília? Alguns sonhos se tornaram realidade ou você ainda está vivendo no seu mundo de fantasia? Ela provocou, sua voz cheia de uma preocupação zombeteira. Antes que eu pudesse responder, a atenção da sala foi desviada para a entrada. Miguel, meu produtor e agora marido, entrou, sua presença comandando e segura. O salão ficou em silêncio, todos os olhares se voltando para ele e depois para mim, incrédulos. Desculpe o atraso, amor, disse Miguel, sua voz ecoando facilmente sobre o silêncio repentino, enquanto alcançava minha mão. O trânsito estava um pesadelo. A boca de Jéssica se abriu, sua compostura escapando. Miguel Roberta, um famoso produtor musical, seu marido, ela conseguiu soltar, os olhos arregalados. Sim, meu marido, respondi, minha voz firme e clara, e meu parceiro em mais de um sentido. Sussurros preencheram o salão, uma mistura de choque e admiração enquanto as pessoas começavam a juntar os pedaços. Então, Érica Meneghel é nossa Cecília?
Aquela Erika, a estrela country? Sim, sou eu, Erika Meneghel, e este é meu marido. Senti uma onda de orgulho, não pela fama ou sucesso, mas pela jornada que me trouxe até aqui, até este momento de verdade inegável. Jéssica se aproximou, um sorriso falso colado no rosto. Cecília, eu não tinha ideia. Fico feliz por você. Talvez seu marido possa me ouvir cantar algum dia. Tenho trabalhado na minha voz. A ironia do momento não me escapou. Jéssica, encontrar sua voz é mais do que cantar. É sobre quem você é, defender-se e não derrubar os outros. Quanto a cantar, bem, talvez comece cantando para si mesma, não pelo que os outros podem fazer por você. O rosto dela caiu, a realidade de minhas palavras se assentando. A multidão ao redor começou a se dissipar, as conversas retomando, o momento de drama se desvanecendo em apenas mais uma história de reunião. Miguel apertou minha mão, uma mensagem silenciosa de apoio e amor. Pronta para ir? Ele perguntou, seu olhar caloroso. Assenti, dando uma última olhada ao redor da sala. Sim, vamos para casa. Ao sair daquela reunião, percebi que a aprovação que eu outrora buscava naqueles corredores já não importava mais. Eu havia encontrado minha voz, minha força e, mais importante, eu havia me encontrado. E isso era todo o reconhecimento de que eu precisava.